Sim, tá Então, aparecendo. beleza. Então, o Departamento de Logística e Suprimento é composto por 3 pessoas. Sou eu, Newton, gestor de frotas. A Aline, ela também nos ajuda aí em todas as áreas do departamento. Ela ajuda tanto a mim na parte de carros, também com o Marcelo na compra de suprimentos, né? Então, é o nosso apoio aí, o nosso braço direito, tá bom? Se vocês precisarem falar comigo e não estiver conseguindo, falar com a Aline, ela consegue ajudar a gente em muitas coisas, tá? Na maioria das coisas ela consegue dar um respaldo para vocês, né? Por que que a gente precisa desse respaldo? Porque a gente tem uma frota muito grande, né? Nós temos aí 120 carros, quase 120 carros esparramados em 2 estados, né? Em um raio aí de 1.000 e tantos quilômetros, né? E pode ser que de vez em quando você esteja precisando da gente e talvez não consiga encontrar, porque a gente também está na estrada e assim por diante. Mas com esse suporte aí a gente consegue ajudar vocês o máximo possível. Se vocês precisarem de compra de suprimentos, obviamente vocês falam com o coordenador e o coordenador faz essa solicitação para o Marcelo, tá? A gente consegue ajudar também na compra de suprimentos. Por que que a gente tem uma gestão de frotas? Por que que a gente tem um departamento de logística, né, nesse sentido? É porque o nosso custo é muito alto, né? Nós temos aí, por exemplo, em 2019, nós tínhamos 82 veículos e nós gastamos 3.593.000, né? Então é um valor expressivo. Já em 2020, nós gastamos, em média, né? Esse aqui é o valor médio por veículo. Gastamos médio por veículo, 3.642.000. Eu falei 3 milhões, é porque a gente gastou 3 milhões em 2019 mesmo. Lá em 2021, com 96 veículos, a nossa média por veículo era de 4.089 por veículo. O que que é esse custo? É o custo de locação, combustível, manutenções e impostos, né? Aí agora em 2022, o nosso custo médio está de 4.311. Esses 107 veículos foi até o mês de junho, porque a partir de julho a gente aumentou a frota um pouco. A gente está hoje com 115 veículos e para 2022, 122 veículos já para começar a trabalhar, né? Esse é o custo médio por veículo. Só para vocês terem uma ideia aí dos nossos custos, né? Em 2019, de janeiro a dezembro, nós gastamos 3.535.000. Em 2020, 3.889. Já em 2021, 4.700.000. E agora, de janeiro até julho, nós gastamos 3.228. A nossa previsão é que a gente vai gastar 5 milhões até o mês de dezembro, né? Então, é um custo muito alto. É por isso que a gente precisa de um departamento de logística e suprimento para cuidar, né, dos veículos e das necessidades da empresa nesse fim. Mas qual que é o objetivo do Departamento de Logística e Suprimento? É administrar o uso de combustível, é manter os carros em boas condições de uso, otimizar o uso de caminhões também, né? Avaliar mensalmente os custos de logística e suprimentos e também conservar os prédios e patrimônios em geral. Então vai ser comum você ver eu chegando na sua loja e dando uma olhada como que está o prédio, se tem alguma coisa para fazer, né? Para a gente poder, junto com a diretoria, deixar os prédios sempre em boas condições de uso. Nós também temos lembretes para todos vocês, motoristas, condutores, né? Nós trabalhamos com abastecimento apenas com os cartões Valicard e também o Alelo. O Alelo para Cerrado, o Valicard para Unapel. Unapel, Starkel e Multi. Os nossos horários de abastecimento é de 6 da manhã até as 20 horas. Então, antes e depois desse horário, não é permitido abastecer. Tem que ser nesse período. As manutenções, nós trabalhamos com as preventivas a cada 10.000 quilômetros rodados, né? Então, se o carro está com 50 mil, você sabe que com 60 mil tem que fazer a manutenção preventiva.
Toda infração de trânsito é de responsabilidade do condutor. Mas por que que é de responsabilidade do condutor? É porque só ele pode evitar colocar o cinto para viajar, é só ele que pode evitar não usar o celular, é só ele que pode andar na velocidade da via, né? Então, se a infração de trânsito é o condutor quem comete, nada mais justo que ele arcar com as consequências, né? Os veículos devem ser usados apenas para fins profissionais. Não é permitido usar o carro para levar criança à escola, para fazer visita a parentes, para fazer coisas pessoais. Compra em supermercado, isso não se usa, né? Nós usamos ele para trabalhar. Todos os veículos são rastreados e possuem o sensor de velocidade. A nossa velocidade máxima permitida é 120 km por hora. No entanto, nós incentivamos todos a andarem na velocidade da via. Se lá é 80, você deve andar a 80. Se você está na estrada de terra, qual é a velocidade máxima de segurança? 60, mas se a estrada estiver ruim, menos ainda, né? Então, a gente pede para você sempre seguir as leis de trânsito. Nós temos um sistema de telemetria com um sensor de velocidade a 120 por hora e os nossos horários são parametrizados de 6 às 19 horas. Mas por que isso? Porque muita gente precisa sair um pouquinho mais cedo ou chegar um pouquinho mais tarde do trabalho, né? Por exemplo, às vezes a pessoa, o vendedor está no atendimento às 18 horas lá na fazenda do cliente. Até ele chegar em casa já passou desse horário, né? Então a gente considera isso normal para não chamar a atenção indevidamente de vocês. Se a gente notar que tem algum deslocamento, um dia de domingo, feriado, ou depois do expediente, e que ele não é justificável, a gente tem um parâmetro lá na política de frota que pode cobrar o valor de R$ 2 por quilômetro rodado não justificado. Não é nossa intenção cobrar nada de ninguém. A nossa intenção é que o carro não seja usado para esse fim, para fins pessoais, apenas para fins profissionais, certo? A manutenção corretiva, que a gente acabou de falar, a gente falou da preventiva, né? A corretiva é quando você precisa trocar alguma peça. Então, às vezes, você faz a preventiva e precisa fazer a corretiva também. Então, quando tem alguma falha no funcionamento e precisa fazer a corretiva, a gente vai fazer. A preventiva é feita de 10 em 10 mil e a preditiva é aquela que você antecipa mais ainda. Um exemplo que eu gosto de usar é quando você vai no posto, por exemplo, de combustível, abastecer, você já pede o frentista para dar uma calibrada nos pneus, dar uma olhada aí no óleo, na água, né? Tudo isso pode caracterizar como preditiva, né? E é muito bom porque você chega na preventiva só com o básico mesmo a ser feito, né? Não é permitido fazer nenhuma manutenção corretiva ou preventiva sem a prévia autorização do gestor da frota. É porque o gestor da frota sabe tudo? Não. É porque aqui no sistema a gente tem tudo anotado, qual foi a última revisão, quando que vai ser a próxima, o que que foi trocado, né? E se o nosso fornecedor tiver trocado, por exemplo, um, um amortecedor, e depois no outro mês ele quer trocar de novo, né? Aí com essa integração, a gente consegue evitar esse tipo de coisa, né? Então, é por isso que eu preciso estar sabendo tudo o que acontece para a gente consultar o sistema. Quando acontecer um acidente, todos nós estamos sujeitos, desejamos que nunca aconteça, né? Mas se acontecer, não saia do local, não omita socorro, né? A não ser que as autoridades te liberem para isso, né? A polícia, o corpo de bombeiros ou o SAMU libere e você pode sair. Tire fotos para a gente entender a dinâmica do acidente, faça o boletim de ocorrência, né? Porque tudo isso é feito através de relatórios, né? Para depois a gente entender como que vai ser lá na frente, se vai cobrar franquia, se não vai, como que vai ficar todas essas coisas, né? É muito importante você entender que para tudo que nós falamos tem uma política de frota e tem uma política de viagem, né? E as políticas têm como objetivo resguardar a vida dos condutores e minimizar as perdas patrimoniais da empresa e de terceiros em caso de acidente. Além disso, proporciona transparência nas regras aplicadas. Então, se você tem
se você está na empresa, vai usar carro, tem acesso à política de frota. Ela te dá todos os parâmetros que você precisa saber. A política de viagem também não é diferente, né? Você vai gastar de forma justa o valor que a empresa vai te disponibilizar para ser gasto, né? Só que você vai gastar de modo justo, né? De forma justa tudo que é disponibilizado para você. Além desses documentos, nós temos também um checklist veicular, nós temos um diário de bordo, né? Então, se você vai emprestar um carro, preencha o checklist. Se você vai pegar um carro emprestado, também preencha o checklist, né? Isso vai resguardar você de qualquer problema futuro. Nós temos termos de responsabilidade, temos protocolos de entregas de documentos, né? Tudo isso numa pasta que o seu carro tem aqui arquivado, né? E a gente guarda todos esses documentos para saber como que está o seu carro na questão de documentação. Pessoal, eu falei para vocês que eu queria ser breve, né? Para ser mais dinâmico com isso. É isso referente a carro, mas eu estou à disposição. Se vocês precisarem saber qualquer coisa relacionada à frota, podem me ligar, pode contar comigo, né? O telefone aí está sempre disponível para vocês, como apoio, né? E a gente está aqui para firmar uma parceria. No mais, o que eu desejo para vocês é que sejam bem-vindos, independentemente da sua função. Sejam muito felizes aqui no grupo JGB.